estava chovendo e eles me colocaram numa cela sem teto, que era só grade em cima, né? E ali eu fiquei na chuva, um frio miserável, sem lugar para deitar, sem nada, sem poder deitar na verdade, porque chovia bastante, né? E eles me levavam para interrogar de 2 em 2 horas. Aqueles que não amam a revolução, pelo menos devem temê-la. Essa é uma das celas do antigo edifício sede do DEORP de São Paulo. Para cá, os presos eram trazidos, eram mantidos e muitas vezes torturados pelos militares do golpe de 64. Essas paredes remontam à história de 50 anos atrás, mas que ainda hoje traz impacto para os nossos dias. Já se passaram 5 décadas desde que o regime militar no Brasil foi instaurado. A ação teve início com um golpe militar que derrubou o governo do presidente democraticamente eleito, João Goulart, e terminou quando José Sarney assumiu o cargo de presidente. A ditadura militar no Brasil fez inúmeras vítimas. A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça estima que cerca de 40 mil pessoas sofreram algum tipo de violência, que vai desde a perda de cargos exercidos em empresas públicas e privadas até a tortura e a morte. Eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência. Robson Moreira foi uma das vítimas do golpe de 64. Na década de 70, período mais agudo da ditadura, juntamente com os amigos, o jornalista fundou o jornal Posição. 25 de outubro de 1975. Detido ilegalmente, o jornalista Vladimir Herzog é arbitrariamente conduzido para o famigerado doicode de São Paulo, onde sempre na mais perfeita ilegalidade é torturado até a morte. No dia seguinte, um comunicado lacônico e cínico do comando do 2º Exército, ao qual estão diretamente vinculados os terroristas do doicode, informa que Vlado se suicidou. O jornal, ele falava de tudo aquilo que a pessoa não conseguiria ler no jornal tradicional, né? E, portanto, a gente começou a ser perseguido, né? A gente começou a enfrentar muitos problemas com a Polícia Federal. Houve ocasiões em que a polícia invadiu a nossa sala, quebraram coisas, queria que a gente desse nomes de quem apoiava o jornal. A história de Robson se confunde com tantas outras conhecidas durante o período da repressão, já que qualquer pessoa que se opunha ao regime era perseguida. Sou brasileiro, advogado e professor. Fui preso em São Paulo no dia 28 de janeiro de 1969. Passei 7 meses e meio no cárcere. Neste tempo, fui torturado 3 vezes. Os anos passaram, mas as consequências do golpe de 64 permanecem até hoje. Foi divulgada uma pesquisa internacional que coloca o Brasil, pesquisa realizada em vários países, como o país que ocupa o primeiro lugar no medo de sofrer tortura se um dia o cidadão estiver sob domínio da autoridade pública. Então a pergunta era, se você for preso por uma autoridade, você se sente seguro em dizer que não será torturado? A população brasileira que em maior número
afirmou que não se sente segura. Os prejuízos causados pela ditadura são imensuráveis. A educação e a economia são exemplos de áreas afetadas pelo golpe. Saímos do período ditatorial com uma inflação altíssima, que só será contida nos anos 90. Muitos anos após a redemocratização e especialmente décadas após o golpe. Nós tivemos a extinção de projetos do ensino fundamental muito importante. Os vocacionais são exemplo. As decisões tomadas em um Estado democrático de direito a longo prazo se encarregam de recuperar esses danos. Mas um em especial, só um Estado justo será capaz de solucionar: a busca pelos desaparecidos no período da repressão. O Brasil deve isso aos familiares, que até hoje esperam por respostas. Não se trata apenas de um conforto para a família. Trata-se do estabelecimento da verdade e da construção da memória. Quando se sabe que alguém cujos restos mortais até hoje não foram encontrados, morreu sob tortura, e se tem a certidão de óbito, já é um alívio para a família. Não é? E do ponto de vista coletivo, é um elo a mais da história do Brasil que está sendo construído. Ditadura é o regime que governa para nós, mas sem nós. Fiquemos apenas com o essencial. O que queremos é a ordem, mas a ordem que queremos é a ordem do Estado de Direito. A consciência jurídica do Brasil quer uma coisa só: o Estado de Direito já.